E a questão política em relação a fazer acupuntura. Nós defendemos aqui que quem tem que fazer acupuntura é quem sabe. Rosana, você está com a colinha. Quais são os conselhos que aprovam a acupuntura como especialidade? Por gentileza. Eu gostaria de falar também as datas que os conselhos foram aprovando. Nossos modernos doutores continuam com velhos vícios. Instituindo, não tem jeito. Eu odeio o iPad. O primeiro conselho reconhecer a acupuntura como uma especialidade foi o conselho de fisioterapia. Então, mais do que nunca, mais do que nunca a gente tem os fisioterapeutas com direito adquirido, né? Eles estão há muito tempo com esse título já estabelecido, então não há o que se discutir em relação à especialidade. Depois o Conselho de Biomedicina em 1986, a medicina depois de 20 anos da fisioterapia, então em 1995, junto com a veterinária. Ontem, né? Do ponto de vista histórico, 95 sim, aqui na esquina, justamente. O Conselho de Enfermagem em 1997. Em 2000, farmácia, 2001, fonoaudiologia, 2001 também terapia ocupacional, 2002 o Conselho de Psicologia, 2003 o Conselho de Educação Física e por último o meu conselho, o de Odontologia, 2008. Então tardiamente o Conselho de Odontologia regulamentou a nossa situação enquanto especialista. Para mim, não faria diferença alguma eu ser só acupunturista. Eu estava muito bem, obrigada, fazendo a minha acupuntura coerente, consciente, ensinando, e não fazia nem questão dessa aprovação do meu conselho. Tinha até um pouco de receio em relação à restrição da acupuntura dentro da odontologia, porque o conselho vai regulamentar dentro da minha profissão. Então, para mim, me incomodava um pouco eu saber que eu ia ficar privada de tratar de uma maneira mais global o paciente, que é o que eu faço. Né? Entendê-lo como um ser psíquico, um ser integrado no cosmos, e tratá-lo dessa maneira grande. Né? Não só tratar a odontologia, para mim me incomodava muito, mas era um caminho. Você aplica acupuntura dentro do seu salão odontológico ou também, além disso, também como paciente de acupuntura geral? Acupuntura, muito mais acupuntura geral, Valdan, do que na odontologia. Na odontologia eu faço cirurgia com analgesia, analgesia acupuntural. Então eu ligo um aparelho elétrico, que também eu posso me orgulhar da ABA ser pioneira justamente nesse sentido de desenvolvimento e pesquisa em eletroacupuntura no Brasil. Fora, óbvio que temos outros centros grandes de pesquisa, o principal é a França. E aplico com frequência na parte odontológica, mas muito mais na parte sistêmica. O Elias da Silva Prado, que está no chat, me pediu o link do YouTube desse filme que a gente passou agora sobre as rotulações psiquiátricas. Eu acabei de colocar aqui no chat. Quem tiver interesse também pode me solicitar. E pelo Facebook eu estou registrando aqui a participação também da Suzy Panico Akiper. Boa tarde, Valdan, acompanhando mais uns saludos. Podem encaminhar as perguntas também por aqui, viu, Suzy, se você tiver dificuldade de entrar no chat. Muito bons esclarecimentos da doutora Silvana, que é uma dentista realmente, e o Brasil também se coloca numa... O doutor Evaldo falou isso recentemente, e eu concordo. A acupuntura praticada aqui no Brasil, viu, Florencio, é uma das consideradas uma das melhores do mundo. E com esta decisão, se realmente já foi aprovada, e se ela continuar sendo aprovada, o país todo, a população toda vai perder muito. Primeiro, porque não há médicos que praticam acupuntura o suficiente para atender a população. E segundo, eu não sou médico, gosto de médicos, meu filho está estudando medicina, eu atendo pacientes médicos. Para fazer acupuntura não precisa saber medicina, precisa conhecer taoísmo, né, Silvana? Isso mesmo. Precisa conhecer yin yang, precisa conhecer filosofia. Eu estou fazendo um trabalho, Florencio, que eu vou inclusive apresentar na Universidade de Mogi das Cruzes, em algumas escolas, sobre a alquimia chinesa, que existia há 5.000 anos e que trata disso.
Eu tenho que, quando eu nasço, eu tenho uma divisão da consciência e eu tenho que submeter esse ego psíquico, esse ego freudiano, à concepção espiritual. Os chineses falam isso há 5.000 anos. Eu apresento dado textos clássicos, né, do Zen Bichao, Bichen, para falar o nome correto, que trata desse tipo de coisa. Florencio, quando eu vou deitar, eu escuto algumas vozes. Uma fala para ir, outra para não. Eu espero que não seja nada muito psiquiátrico, né? Porque, aliás, a esquizofrenia são pessoas que têm determinados acessos a outros tipos de mundo, que são taxados como esquizofrênicos e tomam essas medicações, mas, na verdade, têm sensibilidade, né, Florencio? A minha pergunta é, como saber o que é intuição ou uma personagem que eu criei que fica falando, faz isso, faz aquilo, aquele anjinho, aquele demoninho que ficam conversando? Todos nós temos essas vozes duais, né? O bem e o mal. Posso ficar tranquilo? Posso ficar tranquilo? Não, pode ficar tranquilo. Tem que saber diferenciar e criar uma referência. Isso eu ensino para os meus pacientes. Ensino para os meus alunos. E você saber interpretar o que é um pensamento do seu próprio cérebro que cria, porque ele é uma ferramenta, né? Então a mente, ela cria pensamentos. Então é normal que ela vai criar pensamento. Ao criar o pensamento, ela automaticamente libera a emoção. Então, nós estamos sempre suscetíveis de liberar uma emoção e, na sequência, vir um pensamento que conclui a definição daquela emoção, ou nós podemos criar um pensamento que, na sequência, vamos liberar uma emoção. Agora, nós vivemos num mundo de energias, né? Então, se um pensamento é energia e uma emoção é energia, muitas vezes nós não sabemos filtrar essa informação, porque não temos a capacidade cognitiva de poder analisar e questionar as informações que chegam, de forma a filtrar isso. Então, normalmente, às vezes você sente uma certa tristeza, você já institui que aquela tristeza é sua. Às vezes pode não ser sua, pode ser do ambiente que você está, ou pode ser de alguma referência, de algum pensamento que você teve naquele momento. Então eu digo sempre que nós somos a consciência, que utilizamos da mente, do pensar e do sentir para gerar mais consciência. No momento que eu considero a mente e o emocional como dois cavalos, né? Então eu falo isso até para meus alunos. Então, imagine você como um cavaleiro, a biga romana, né, que só cabe uma pessoa, não cabe duas no seu corpo físico, ou seja, cada corpo ocupa só um espaço e um tempo nesse universo infinito. Então está ali você, no seu espírito, ocupando aquele corpo que seria aquela biga romana, e você tem dois cavalos, que é o mental e o emocional, que te conduz para viver as experiências. Portanto, quem é que conduz esse cavalo mental e emocional? É o cavaleiro. Se você deixar o cavalo tomar conta, ou seja, a tua mente tomar conta de você e as tuas emoções tomarem conta de vocês, o pensamento e a emoção passa a liderar você e não você utilizar dele para gerar mais consciência. Então você pode perder. Né? Aí você vai ter então essa mente dual, bipolar, né, conflituante, né, que gera dúvidas, medos e inseguranças, que faz automaticamente com isso que você crie imensas autossabotagens, que é a minha especialidade, resolução de conflito e quebra de mecanismo de autossabotagem. Né? Então, assim, o pensar a gente sabe que vem da mente, o sentir a gente também, né, sabe que vem da nossa mente. O intuir, nós não temos um órgão específico. Quando eu ouço alguma coisa, eu sei que vem pela audição, estou ouvindo e tal. Quando eu falo, eu sei que sai da boca. Né? Quando eu cheiro alguma coisa, eu sei que vem do meu olfato. Então nós temos aí, quando eu vejo alguma coisa, é da minha visão. Portanto, quando eu tateio alguma coisa, é pelo meu tato. Então nós temos 5 sentidos que nós temos, digamos, um componente físico representado dentro da nossa estrutura física. A intuição, ela não tem um órgão. Então, como ela não tem um órgão, o nosso cérebro, como não consegue localizar de onde está vindo, ele não sabe interpretar. Então ele duvida a priori porque ele não sabe localizar de onde vem essa intuição. Entende? Então é normal que a mente ela crie um certo conflito ou ela rejeita essa parte mais intuitiva por ela não saber onde está e como está, por uma questão até de segurança. Né? Porque o nosso cérebro está cuidando de manter toda a estrutura segura. Né? Então ele vai tentar sempre compensar as coisas. Por exemplo, quando você tem uma certa carência, é normal que o seu cérebro faça você comer doce
ou comer comidas mais gordurosas, que gordura você sabe que dá alegria, né? Então, aí a pessoa acaba tentando compensar. O cérebro faz a pessoa compensar para tentar falsamente gerar um certo equilíbrio, porque ele está sempre querendo gerar um certo equilíbrio. Então, temos que saber separar o que é a consciência do que eu penso e do que eu sinto. Portanto, eu digo sempre, eu não sou o que eu penso e o que eu sinto. Eu sou aquele que interpreta e que domina o que eu penso e o que eu sinto. Tá certo. Isso é a minha consciência. É isso mesmo. Agora, se eu não souber fazer isso, o cavalo vai me dominar, e o cavalo, ele não sabe para onde é que ele quer ir. Ele pode te levar para uma ribanceira, ele pode jogar no precipício, portanto, a mente ela pode te levar para situações bem desastrosas, como também o emocional, de você imaginar coisas e você achar que é tão real que você acaba criando conflitos, você pode até terminar casamentos, perder emprego, você pode criar conflitos graves, porque você cria o pensamento e você não questiona se o pensamento é real ou não, né? Você cria a ilusão. Nós temos uma tendência a valorizar muito mais a ilusão do que propriamente o real, por isso que as pessoas se decepcionam e se magoam, né? Porque se elas soubessem perceber o que é realidade e o que é fantasia, elas não se decepcionavam e não se magoavam. Se elas se decepcionam e magoam, é porque elas não sabem lidar com esse cavalo mental e emocional. Portanto, a intuição nunca vai conseguir entrar dentro de um corpo como esse, porque é um mental muito acima, e este mental mais inferior tem que estar equilibrado. Para que isso possa ser acessado. São 14 horas e 27 minutos. O Thiago Murdock Assunção também está no Face, também participando do nosso programa. E o Elias pergunta não, na verdade ele está fazendo uma lembrança aqui, na verdade. Escreve o seguinte: vale a pena lembrar que a acupuntura é considerada como profissão desde o início da década de 80. E nesse sentido é competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício de profissões, conforme o artigo 22, versículo 16. É um absurdo essa guerra de detenção e domínio da acupuntura sob a égide de especialidade. Elias, eu também concordo com você, sobretudo eu, sou jornalista, eu fui fazer massoterapia, comecei a estudar Jung, aí eu fiz o curso como massoterapeuta, eu fiz o curso de formação em acupuntura. Não contente, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura e não contente por não ser na área da saúde, me meti com os psicopatologistas da USP para falar sobre acupuntura e depressão. E todos esses conselhos eu estou fora. E vou continuar fazendo acupuntura porque eu sei fazer acupuntura, né, Silvana? Sabe. Certamente sabe. Tenho certeza. É bondade sua, Silvana. Não é não. O que é preciso para ser um bom profissional de acupuntura, Silvana? Ter, antes de tudo, muito bom senso. Eu acho que ter critérios e responsabilidade, muita responsabilidade e uma boa dose de bom senso. Não precisa ser um profissional exemplar, não adianta eu ser uma fantástica dentista e ser uma medíocre acupunturista. Eu não vou fazer uma acupuntura bonita que eu aprendi. Então, se eu não tiver uma educação dentro da escola de formação, seja ela qualquer, claro que eu vou valorizar que nós somos filhos, né? Nós somos cria da aba, do Ibraho. Então é a bandeira que eu levo por estar dentro do tradicionalismo. Então acredito que a acupuntura tradicional é a mais bela, por causa do enfoque psicológico que dá do paciente, um enfoque mais global, e por tentar tratar o paciente a partir desse enfoque. Então eu não faço simplesmente uma eliminação de dores. Eu não estou tratando sintomaticamente o paciente, estou tratando globalmente. Então a minha meta é sempre pegar a essência do problema do paciente e tentar atacar essa essência. Então eu acho que daí para o bom senso é um passo. É uma profissão que exige muito, né, Silvana? A gente tem que estudar bastante. Eu estudo diariamente. A gente estuda bastante. Nós estudamos diariamente. A gente estuda, tem que ter sensibilidade para atender o próximo, entender o que a pessoa está falando, que não está falando, né? Sim. O
Florencio talvez tenha muita experiência nesse sentido. A pessoa, E você pergunta uma coisa, a pessoa fala uma coisa e fica vendo outra. E né? muitas fala, vezes ele quer mais o acolhimento até do que a própria terapêutica, né, Baldan? Então, você como está nessa área de psicoterapia, você entende isso talvez até melhor que eu. O paciente muitas vezes quer um grande ouvido para ele ter atenção, né? E nós damos isso, porque a nossa anamnese ela é grande, ela é completa, ela é complexa. E então dá esse acolhimento e promove uma terapêutica. Então eu consigo atender beneficamente o paciente. E amar, como você está falando, é fundamental. É fundamental, é o ponto. Quer dizer, é o você vai amor falar à para o jovem, humanidade. né? Você vai falar para o jovem, Claro. ah, eu quero ser acupunturista, o que eu preciso? Bom, você tem que amar, porque senão você não vai fazer. É verdade. Não vai estudar, vai virar. Como a medicina, eu falo pro meu filho, quando ele fala, quero fazer medicina. Você ama a medicina? O que eu fiz com ele? O moleque tinha 17 anos, eu quero ser médico. Eu falei, tem certeza? Ah, acho que sim. Eu falei, então vem cá. Levei ele na Universidade de São Bernardo, no Hospital Mário Covas. Uns amigos lá de cirurgia torácica, de coração e tal. Falei, ele quer ser médico. Ah, então vem cá. Entrou no laboratório de patologia ali, viu o pessoal fazendo sushi de fígado, sushi de rim, né? Aqueles fatiando, olhando, né? Pegando com pinça. Sushi é bom, né? É bom. Fazendo sushi de rim, de fígado, de pulmão, de pleura e tal. Aí fomos para uma UTI infantil, fomos para a UTI adulta. Saiu de lá e disse assim, né? Falei, bom, é isso, você quer? Ele falou, posso pensar? Eu falei, pode. Ele não dormiu aquela noite, depois de 2 dias falou, não, eu quero medicina. Eu falei, então vai estudar. E está estudando pra caramba e tal. O Adriano de São Paulo também faz uma pergunta aqui interessante. Para fazer acupuntura é necessária prescrição médica, Silvana? Prescrição médica? Não há necessidade. Não há nem necessidade do vínculo com o médico. Eu, inclusive, tenho o privilégio de receber pacientes de médicos. Por isso que eu prego a paz. Eu acho que todos os profissionais podem conviver, muito bem, obrigado, sem conflito algum e fazendo esse intercâmbio. Então eu vejo uma questão ortopédica, eu encaminho para o médico, encaminho para um fisioterapeuta, eu percebo que o paciente, que a minha acupuntura é limitada no aspecto psicológico, eu encaminho o paciente para um psiquiatra, para um psicólogo. Então essa comunicação entre as profissões, ela tem que ser muito saudável, ela tem que existir de uma maneira muito harmônica. Interdisciplinaridade. Sim, né? como a gente estava comentando no começo, né? Tem essa questão toda comercial, tem a questão de mercado, mas tem mercado para todo mundo. Então a gente não precisa ter medo de não ter paciente. Mas para isso tem precisa ter todo ética. mundo. Precisa ter ética. Ah, fundamental. O que falta? Que falta Pronto, opinião, ética é uma coisa que precisa para fazer acupuntura. Exatamente. Porque eu, embora não faça acupuntura sintomática, eu não critico. Eu não ensino acupuntura sintomática. Mas eu não critico, porque ela tem o seu valor. Eu ensino, aplico, faço acupuntura tradicional chinesa, aquela de 5.000 anos. Que é o que nós fazemos. Que é o que nós fazemos. Não critico a outra acupuntura. As outras, porque existem várias acupunturas. Não critico. Não critico, porque elas têm a sua utilização. E podemos nos dar bem. Nós podemos conviver harmonicamente, sem problema nenhum. Cada um no seu quadrado. É uma coisa bem simples. Eu acho que é pacífica a convivência. Não vejo problema. A Helena Delgado também está aqui no Facebook. A Andréa Kátia Bellonini, do Paraná, também está presente aqui, acompanhando o nosso programa. Agradeço a participação de todos. O que você acha sobre tudo isso que a gente acabou de discutir, Carlos Florencio? Você que tem uma mente aberta e trabalha com as questões mais subliminares, mais subterrâneas do ser humano. Acho que o que falta é ética, né? Porque eu acho que no momento que você tem ética e moral, né, você tem respeito, né? E eu acho que assim, no momento que, para um paciente, o que ele precisa, eu sou terapeuta há mais de 20 anos, o que me interessa é a pessoa, eu sei que um bom terapeuta é aquele que atrai pessoas que estão com problema, né? E o bom terapeuta é aquele que consegue resolver o problema do paciente. Se ele não consegue resolver, como você mesmo falou, ele encaminha para uma outra pessoa. Agora, a questão quando não se tem a ética, o ego normalmente ele quer o domínio sobre a situação.
Então aí você precisa do domínio sobre aquela situação, ou senão você é inseguro e tem medo de perder. Então você perde sempre a ética quando você tenta, de alguma forma, manipular alguma coisa para seu proveito próprio, ou quando, de alguma forma, você tem medo e é muito inseguro. Então isso cria uma certa vulnerabilidade. Agora, no momento que você está, de fato, seguro daquilo que você é, e você está consciente daquilo que você está fazendo, você não tem que ter problema absolutamente com nada. Agora, realmente, nessa questão que vocês levantaram aí sobre a questão da acupuntura, né? Eu acho que o que está faltando mesmo aí é essa questão de ética, né? Aqui no Brasil, como você mesmo disse, é um país que tem bastante adeptos da acupuntura, né? Mas enquanto nós tivermos bastante adeptos da corrupção, toda e qualquer, né, outra vertente que cresça e que venha favorecer a humanidade vai ser sucumbida por essa não ética, né? Eu acho que é isso que nós temos que sempre tentar preservar na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, em que falta essa educação, né? Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a educação ela está péssima, né? Então, nós não podemos formar aqui indivíduos éticos, né? Quando uma educação não forma, de fato, um indivíduo com moral, né? É verdade. E o Elias pergunta não, na verdade ele está fazendo uma lembrança aqui, na verdade, e escreve o seguinte: vale a pena lembrar que a acupuntura é considerada como profissão desde o início da década de 80, e nesse sentido é competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício de profissões, conforme o artigo 22, versículo 16. É um absurdo essa guerra de detenção e domínio da acupuntura sob a égide de especialidade. Elias, eu também concordo com você, sobretudo eu, que sou jornalista, eu fui fazer massoterapia, comecei a estudar Jung, aí eu fiz o curso como massoterapeuta, eu fiz o curso de formação em acupuntura. Não contente, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura e não contente por não ser na área da saúde, me meti com os psicopatologistas da USP para falar sobre acupuntura e depressão. E todos esses conselhos eu estou fora. E vou continuar fazendo acupuntura porque eu sei fazer acupuntura, né, Silvana? Sabe. Certamente sabe. Tenho certeza. É bondade sua, Silvana. Não, não é não. O que é preciso para ser um bom profissional de acupuntura, Silvana? Ter, antes de tudo, muito bom senso. Eu acho que ter critérios e responsabilidade, muita responsabilidade e uma boa dose de bom senso. Não precisa ser um profissional exemplar, não adianta eu ser uma fantástica dentista e ser uma medíocre acupunturista. Eu não vou fazer uma acupuntura bonita que eu aprendi. Então, se eu não tiver uma educação dentro da escola de formação, seja ela qualquer, claro que eu vou valorizar que nós somos filhos, né? Nós somos cria da aba, do Ibraho. Então é a bandeira que eu levo por estar dentro do tradicionalismo. Então acredito que a acupuntura tradicional é a mais bela, por causa do enfoque psicológico que dá do paciente, um enfoque mais global, e por tentar tratar o paciente a partir desse enfoque. Então eu não faço simplesmente uma eliminação de dores. Eu não estou tratando sintomaticamente o paciente, eu estou tratando globalmente. Então a minha meta é sempre pegar a essência do problema do paciente e tentar atacar essa essência. Então eu acho que daí para o bom senso é um passo. É uma profissão que exige muito, né, Silvana? A gente tem que estudar bastante. Eu estudo diariamente. A gente estuda bastante. Nós estudamos diariamente. A gente estuda, tem que ter sensibilidade para atender o próximo, entender o que a pessoa está falando, que não está falando, né? Sim. O Florencio talvez tenha muita experiência nesse sentido. A pessoa, você pergunta uma coisa, a pessoa fala uma coisa e você está vendo outra. E né? muitas vezes ele quer mais o acolhimento até do que a própria terapêutica, né, Baldur? Então você, como está nessa área de psicoterapia, você entende isso talvez até melhor que eu. O paciente muitas vezes quer um grande ouvido para ele ter atenção, né? E nós damos isso, porque a nossa anamnese ela é grande, ela é completa, ela é complexa. E
Então dá esse acolhimento e promove uma terapêutica. Então eu consigo atender beneficamente o paciente. E amar, como você está falando, é fundamental. É fundamental. É o ponto. Quer dizer, é o você vai amor falar à para o humanidade. jovem, né? Você vai falar para o jovem. Claro. Ah, eu quero ser acupunturista. O que eu preciso? Bom, você tem que amar. Porque senão você não vai fazer. É verdade. Não vai estudar, vai virar. Como a medicina. Eu falo pro meu filho, quando ele fala, quero fazer medicina. Você ama a medicina? O que eu fiz com ele? O moleque tinha 17 anos, eu quero ser médico. Eu falei, tem certeza? Acho que sim. Eu falei, então vem cá. Levei ele na Universidade de São Bernardo, no Hospital Mário Covas. Uns amigos lá de cirurgia torácica, de coração e tal. Falei, quer ser médico? Ah, então vem cá. Entrou no laboratório de patologia ali, viu o pessoal fazendo sushi de fígado, sushi de rim, né? Aqueles fatiando, olhando, né? Pegando com pinça. Sushi é bom, né? Bom. Fazendo sushi de rim, de fígado, de pulmão, de pleura e tal. Aí fomos para uma UTI infantil, fomos para a UTI adulta. Saiu de lá e saiu assim, né? Falei, bom, é isso, você quer? Ele falou, posso pensar? Falei, pode. Ele não dormiu aquela noite, depois de 2 dias falou, não, eu quero medicina. Falei, então, vai estudar. E está estudando pra caramba e tal. Melhor. O Adriano de São Paulo também faz uma pergunta aqui interessante. Para fazer acupuntura é necessária prescrição médica, Silvana? Prescrição médica? Não há necessidade. Não há nem necessidade do vínculo com o médico. Eu, inclusive, tenho o privilégio de receber pacientes de médicos. Por isso que eu prego a paz. Eu acho que todos os profissionais podem conviver, muito bem, obrigado, sem conflito algum e fazendo esse intercâmbio. Então eu vejo uma questão ortopédica, eu encaminho para o médico, eu encaminho para um fisioterapeuta, eu percebo que o paciente, que a minha acupuntura é limitada no aspecto psicológico, eu encaminho o paciente para um psiquiatra, para um psicólogo. Então, essa comunicação entre as profissões, ela tem que ser muito saudável, ela tem que existir de uma maneira muito harmônica. Interdisciplinaridade. Sim, né? Como a gente estava comentando no começo, né? Tem essa questão toda comercial, tem a questão de mercado, mas tem mercado para todo mundo. Então a gente não precisa ter medo de não ter paciente. Mas para isso Tem precisa ter paciente ética. Precisa ter ética. Ah, fundamental. O que falta? Que falta Pronto, opinião, ética é uma coisa que precisa para fazer acupuntura. Exatamente. Porque eu, embora não faça acupuntura sintomática, eu não critico. Eu não ensino acupuntura sintomática. Mas eu não critico, porque ela tem o seu valor. Eu ensino, aplico, faço acupuntura tradicional chinesa, aquela de 5.000 anos. Que é o que nós fazemos. Que é o que nós fazemos. Não critico a outra acupuntura. As outras, porque existem várias acupunturas. Não critico. Não critico, porque elas têm a sua utilização. E podemos nos dar bem. Nós podemos conviver harmonicamente, sem problema nenhum. Cada um no seu quadrado. É uma coisa bem simples. Eu acho que é pacífica a convivência. Não vejo problema. A Helena Delgado também está aqui no Facebook, a Andréa Kátia Bellonini, do Paraná, também está presente aqui, acompanhando o nosso programa. Agradeço a participação de todos. O que você acha sobre tudo isso que a gente acabou de discutir, Carlos Florencio? Você que tem uma mente aberta e trabalha com as questões mais subliminares, mais subterrâneas do ser humano. Acho que o que falta é ética, né? Porque acho que no momento que você tem ética e moral, né, você tem respeito, né? E eu acho que assim, no momento que, para o paciente, o que ele precisa, eu sou terapeuta há mais de 20 anos, o que me interessa é a pessoa, eu sei que um bom terapeuta é aquele que atrai pessoas que estão com problema, né? E o bom terapeuta é aquele que consegue resolver o problema do paciente. Se ele não consegue resolver, como você mesmo falou, ele encaminha para uma outra pessoa. Agora, a questão quando não se tem a ética, o ego normalmente ele quer o domínio sobre a situação. Então aí você precisa do domínio sobre aquela situação, ou senão você é inseguro e tem medo de perder. Então você perde sempre a ética quando você tenta de alguma forma manipular alguma coisa para seu proveito próprio, ou quando de alguma forma você tem medo e é muito inseguro. Então isso cria uma certa vulnerabilidade. Agora no momento que você está de fato seguro daquilo que você é, e você está consciente daquilo que você está fazendo, você não tem que ter problema absolutamente com
com nada. Agora, realmente, nessa questão que vocês levantaram aí sobre a questão da acupuntura, né? Eu acho que o que está faltando mesmo aí é essa questão de ética, né? Aqui no Brasil, como você mesmo disse, é um país que tem bastante adeptos da acupuntura, né? Mas enquanto nós tivermos bastante adeptos da corrupção, toda e qualquer, né, outra vertente que cresça e que venha favorecer a humanidade vai ser sucumbida por essa não ética, né? Eu acho que é isso que nós temos que sempre tentar preservar na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, em que falta essa educação, né? Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a educação ela está péssima, né? Então, nós não podemos formar aqui indivíduos éticos, né? Quando uma educação não forma, de fato, um indivíduo com moral, né? É verdade. A Elias fala o seguinte: o lobby dos convênios médicos não contratam terapeutas acupunturistas não médicos. É hora de pensar em formar uma rede de convênio não médico atendendo com as terapias não convencionais, Silvana? Talvez. Ou então fazer trabalho de formiguinha. Que é o que a gente faz. Que é o que né? a gente faz. Você tinha falado sobre a questão de fazer acupuntura por amor. Eu acho que tudo que você for fazer na sua vida, você tem que fazer por amor. Porque se você não fizer por amor, você nunca vai estar pleno naquilo que você escolhe como uma profissão. Se você seguir a sua intuição, né, que é o tema que eu vim falar aqui hoje, por exemplo, quando você resolve que você quer decidir uma profissão para você, nesta hora você vai avaliar. Se você avaliar pelas suas inseguranças, você talvez vai decidir ter uma profissão focada em ganhar dinheiro, porque está na moda, ou porque você vai se sentir mais seguro fazendo aquilo. E aí a tua intuição vai te dizer, mas é isso mesmo que você quer? Olha, mas quem sabe você faz alguma coisa que você ame, que você goste. Aí a pessoa fica na dúvida, não, mas isso talvez não vai dar dinheiro. Então eu acabo escolhendo fazer alguma coisa que vai me dar dinheiro, que eu não me identifico, que eu não amo. Aí o que acontece? Passa-se 20 anos, aí de repente a pessoa trabalhou como um funcionário público, trabalhou numa determinada profissão que ela não se identifica, que ela não ama, e aí depois ela é uma pessoa azeda e frustrada, né? E não tem meridiano que vai conseguir ficar equilibrado na acupuntura. É verdade, não é um tratamento psiquiátrico. Não tem, porque você vai... O meu trabalho é um trabalho de coaching, né? É resolver conflitos. Então, ok, aqui nós temos duas hipóteses. Ou você aceita isso que você escolheu lá atrás, apazigua com isso e tira o melhor proveito, ou você cai fora. Você não tem outra hipótese. Entende? De qualquer forma você vai ter que aceitar, porque não tem como você ficar mantendo um padrão de fato de conflito, porque isso não deixa você fluir positivamente na vida, né? Deixa eu ver se você entende, Flávia. Se você tem que entre a nossa doutrina do olho e do coração, né, nossa mente, nossa emoção, normalmente cada uma quer algo contrário, elas nunca convergem, né? O prazer normalmente não é muito ligado à questão de evolução. Eu tenho que ter esses dois polos equilibrados para que a intuição possa se manifestar de uma maneira que eu possa entender, é isso? Você tem dois tipos de expectativa. Você tem a expectativa intuitiva, que é aquela que você vai expandir aquilo que eu já sou, numa relação com alguma coisa que eu pretendo atingir. E eu tenho a minha expectativa focada em suprir algo que eu não tenho em mim por uma satisfação de algum vazio ou alguma carência que eu posso ter. Essa segunda, com certeza, vai te levar para a tragédia, né? A primeira não, porque automaticamente eu já sou, por isso eu tenho e aí eu expando. Agora, aquilo que eu não sou e eu preciso ter para poder ser, já vai caracterizar uma deficiência em mim. Então, a intuição ela só funciona quando é algo para expandir e não num processo de aprofundamento em alguma situação. Portanto, quando eu quero entender na profundidade por que eu estou passando por aquele problema, a minha intuição não vai cair, não vai funcionar. Agora, quando eu tento perceber aquela experiência, o que é que ela está trazendo para a expansão de mim mesma, para a minha expansão na minha vida, a minha intuição vai vir nesse momento. Então, quando eu olho para a experiência não como um processo negativo e ruim, mas sim como uma informação que venha me beneficiar, a minha intuição ela consegue fluir. Portanto, como ela é uma energia mais sutil do que o mental, ela para poder fluir para a mente, essa mente precisa estar receptiva. Para essa mente estar receptiva,
não pode estar com pensamentos negativos, com conflitos e coisas do gênero. Entende? Então, tá ali, você tá no problema, tá ali na insegurança, tá ali no medo. Ai, o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? A intuição não vai fluir nesse momento. Só quando você menos esperar é que a intuição vem. Por que a intuição só vem nesse momento? Me dê um exemplo. Eu quero dar uma lição para o internauta aqui agora. O que ele pode fazer em casa para entrar em contato com a intuição? Em 3 minutos, no máximo. O que ele pode fazer? Uma respiração, uma meditação, uma concentração. Eu quero que você me dê um exercício para que o internauta... Silêncio. Você tem que silenciar a mente. Aliás, agora, a mente não tem um botão on and off. Você não pode desligar ela. Né? Como é que você desliga? Eu desligo. Eu aprendi a fazer isso desde sempre. E como é que você orienta as pessoas que não param de pensar a parar? Trabalhar mais o sentir. O sentir. Deixa sentir, deixa fluir. Mesmo Vai vir aquela mente com os pensamentos, vai vir com aquela mente viciada na dúvida, no medo. Ouça como uma voz paralela, mas deixa ela falar tudo o que ela precisar falar, mas você não é ela, você é quem percebe ela. Entende? Então você tem que sair do pessoal. Entende? Então você tem que criar impessoalidade frente ao padrão mental, ao padrão emocional que você tem, que é um vício criado por meio de experiências. Você foi domesticado, educado, né, condicionado pela sociedade, pela tua família, pela tua escola, pelos professores, pelos amigos, por uma série de coisas, porque o meio influencia a pessoa e a pessoa influencia o meio. Portanto, ela é a soma total de todas essas influências. Então, automaticamente, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, nós temos que tirar toda essa poluição e esse peso que está aí gerado ao longo do processo e que a pessoa não fez o seu ensaio filosófico, né? Então, quando a gente faz o ensaio filosófico da vida, nós questionamos a nossa existência, então aí nós podemos desenvolver a nossa intuição. Agora, quando eu questiono e eu de repente, ao questionar, eu acho que tem alguma coisa de errado comigo, aí eu vou para a profundidade, aí eu não vou para essa parte intuitiva. Aí, claro, eu vou ver a minha vida como uma perda, eu vou achar que tem alguma coisa de errado comigo, e aí, de fato, eu não vou conseguir materializar nada de positivo. Então, é mais ou menos como aquilo que você falou no começo, sobre a luz e a treva, né? O diabo e o anjinho aqui que ficam orbitando à volta da nossa cabeça. Então, de fato, tem que observar aí o que é que permite ser eu mesmo e o que me expande e o que não me expande, né? São 14 horas e 44 minutos. A Romana Souza Franco está falando que o som está baixo. Dá para aumentar um pouquinho o som, Twitter? Está no máximo? Romana, tenta aumentar o seu computador. A Romana Souza Franco é coordenadora do curso de pós-graduação na Universidade de Mogi das Cruzes. Ela sempre nos acompanha aqui e também nos convida, inclusive, para um evento, né, Romana, que você precisa confirmar se será em março mesmo, o ambulatório e a palestra que nós vamos ministrar lá na Universidade de Mogi das Cruzes. Bem-vinda, Romana. É sempre um prazer tê-la aqui. E lembrando só o Elias, que ele havia falado que na década de 80, né, já tem uma competência privativa da União. Nesse programa que eu tive com o Dr. Evaldo na Gazeta, junto com um advogado defendendo a questão do ato médico, é óbvio que a gente quer que o médico tenha o seu ato prescrito, estabelecido, assim como nós também, acupunturistas, queremos também. Nós que atuamos com biossegurança, que temos uma trajetória histórica na profissão, queremos sim regulamentar a profissão, agir com biossegurança, com qualidade de prestação de serviços, e queremos também que o mercado seja organizado. Nós queremos que os acupunturistas sejam legalizados definitivamente nessas várias categorias, né, Silvana? Qual a sua matéria preferida, Silvana, no curso de formação, que é bastante amplo, profundo e amplo, né, bem grande, né? No curso de acupuntura? No curso de formação de acupuntura. Fisiologia energética. Fisiologia energética. Eu gosto da... E é tão difícil, Baldão, porque eu gosto de meridianos secundários, que pega a parte de vasos maravilhosos, que a gente vai se reportar a ancestralidade, que é a nossa energia mais sutil, né? Mais primitiva, mais primordial. Tem muitos assuntos que eu gosto. Eu adoro entidades viscerais. Maravilhoso, eu adoro dar essa aula. Eu viajo, inclusive eu queria pedir para o Carlos usar aquela alegoria da Bíblia com os cavalos, que eu adorei. Eu posso usar na minha aula de psiquismo? Pode. Não, obrigada. É exatamente isso, né? Muito bom, muito, muito legal. É uma aula que justamente a gente faz
toda uma abordagem do paciente psicológica. Eu não sou psicóloga, eu não preciso que um aluno seja um psicólogo bom para fazer psicologia acupuntural. Né? Ele entendendo essa essência mesmo do paciente, ele vai fazer uma leitura completa do paciente e fazer uma terapia bonita. Quando eu falo em bom senso, eu não sei se eu fui clara naquele momento, é por conta disso, né? De eu abarcar o paciente de uma maneira global e conduzindo a terapêutica de uma maneira assertiva. Do ponto de vista... Usando também, desculpa te interromper pela segunda vez, mas usando também a intuição, porque às vezes vem flashes, né? A gente monta toda uma terapêutica, separa vaso maravilhoso, faz ponto Shu, que são os pontos de regulação energética, separa... E aí vem, você está colocando as agulhas, vem uma vozinha, um flash. Um número de um ponto. É nesse momento vai que é e a sua coloca, essência. claro. É ali que está a sua claro. essência. É o que a gente fala, que é a nossa conexão com o tal. Porque, por exemplo, na acupuntura você tem uma parte muito técnica. Sim, é uma técnica. Tem uma técnica. Mas não é só técnica, não. Não é só você, por técnica, exemplo, não. estudar astrologia, numerologia, como psicanálise, tudo tem padrões mentais técnicos. Né? Mas aí o que vai fazer você ter um certo destaque? É quando você deixa a sua intuição fluir. Para que a tua intuição possa fluir, você tem que estar 100% seguro. Não é 99%. E aberto. 100%. E você, todos os canais abertos. Não, você se entrega. Sim. Você ali é um veículo, portanto você não está o teu ego ali questionando, você não está procurando entender nada, você deixa fluir, que é o que eu faço, né? Que uma vez eu dei uma palestra e depois eu dei para uma jornalista para ela transcrever a minha palestra. E a minha palestra era uma palestra de um tema que eu criei e que eu no dia da palestra eu só cheguei e disse assim, qual é o nome mesmo da minha palestra? Aí a pessoa pegou lá do espaço, me disse qual era o tema da minha palestra. Eu nem tinha preparado a palestra. Eu nunca preparei nenhuma palestra, como eu nunca preparei nenhum programa meu de rádio. E aí cheguei lá e comecei a falar. Tá? Depois eu dei essa gravação para ela. E ela levou para ela transcrever. Depois ela pegou e disse assim para mim, Carlos, é impossível aquilo que você fez. Eu disse, por quê? Eu disse, porque você não pensa. Assim, porque é impossível uma pessoa falar tão rápido, fazer esta viagem por aquele tema da forma como você falou, sem ter pensado. Ela falou assim, mas eu nem pensei no tema, basicamente eu desenvolvi na hora. E é isso. Então, quando nós, de fato, nos entregamos a um processo, você domina já o assunto. Portanto, eu naquilo que eu sou um profissional, posso me considerar como profissional, eu domino isso. Né? Então, eu sou aquilo. Então, no momento que você é um bom acupunturista, você deixa de ser uma técnica que você utiliza mentalmente. E você todo passa a ser uma acupuntura. Portanto, você todo passa a ser um terapeuta naquele momento. Então, as agulhas são uma extensão do teu próprio ser. Sim. E, na verdade, a gente não precisa de agulhas. Exatamente, porque você sabe muito bem que uma boa conversa já faz o meridiano abrir. Sim. Sim. Não, mas os processos mecânicos, eu quero dizer o seguinte, eu particularmente trabalho, tenho uma técnica sim, mas eu não acho que a sua técnica também não. Eu acho que a gente tem o vaso maravilhoso que a gente escolhe, a gente tem que ampliar, tonificar, ou você dá um órgão, uma função, um meridiano, principalmente uma função, ou escolher o vaso maravilhoso, uma coisa bastante importante, mas na hora também acontece muito de você tocar outros pontos, e até o Dr. Evaldo, né, o nosso professor, sempre falou pra gente colocar a agulha com a mão esquerda de maneira a estimular a própria intuição. O Elias fala o seguinte, já ouvi dizer que acabar com esta guerra, entre aspas, da acupuntura bastaria a formação e aprovação de um curso reconhecido de graduação em acupuntura ou medicinas tradicionais. O que pensam sobre isso? A meu modo de... Primeiro a Silvana, depois eu falo o que eu acho. Silvana, o que você acha disso? Eu não sei se é a solução mais apropriada. Talvez de uma maneira formal pudesse resolver, mas eu acho que ainda não resolve. O que resolveria? Eu acho que o trabalho de formiga, Baldan. Eu acho que esse trabalho coerente, consciente de cada profissional dentro da sua atuação correta, visando o benefício do paciente. Eu acho que você ser um bom profissional te qualifica como um bom acupunturista e guarda o teu lugar no mercado e no cosmos. Eu acho que ser um bom profissional deve ser a nossa meta. Fazer com amor, fazer com intuição, fazer com a técnica
que a gente aprende naqueles 2 anos, porque no fundo o que o curso dá, o que um curso universitário daria, seria a formação técnica. Esse plus que a gente vai buscar depois, numa extensão, num estágio, que é esse aperfeiçoamento, né, essa busca além do visual, além do técnico, isso é individual. Então aí não é a universidade que vai dar, não é nem especialização. Então eu não acho que é a formação técnica que dá isso. Tanto é que na China, desculpa te interromper novamente, tanto é que na China, quanto tempo foi passada a acupuntura de pai para filho? Não era assim? Passada? Não, era e é ainda nos rincões mais distantes. Eu fico muito preocupado, eu não gosto de falar isso, porque tem muito acupunturista vendo o nosso programa, mas o pessoal fala, não, eu vou estudar na China, né? Quer dizer, hoje a acupuntura que nós fazemos aqui no Brasil, que veio de origem Sulier de Morin, tradicional, né, que o pessoal fala, a acupuntura francesa e tal, ela é muito mais tradicional que a acupuntura hoje praticada na China, concorda? Concordo plenamente. O Dr. Evaldo falou, eu falo e a Silvana está falando. O motivo da minha dissertação do mestrado, a Sulier. Do Sulier Morin. Eu quero ver essa monografia, por favor, me mande, que eu quero ver sim. Dissertação do mestrado. E eu mando a minha para você. Sobre a Segredo da Flor de Ouro, que é a alquimia chinesa, que eu estou associando inclusive com as alquimias florais, aí, que eu estou fazendo um curso com o Joel, as alquimias aí, a chinesa, a medieval e a floral brasileira. Como é que a gente pode atender as pessoas com esse enfoque? E o Elias fala assim, mas o problema é a legalidade. No meu modo de entender, a acupuntura como pós-graduação é o suficiente. A graduação em acupuntura, uma universidade, realmente eu acho que o assunto valeria a pena, mas o Brasil não está maduro o suficiente para isso ainda. Eu acho que quanto pós-graduação, eu acho que vem de um bom tamanho. Em relação à legalidade, eu sou favorável a que haja, sim, um Conselho Federal dos Acupunturistas do Brasil, Barra Funda, Bom Retiro e Vila Mariana. Eu acho que tem que legalizar, as pessoas têm que prestar um exame de ordem com tipo OAB. Existem acupunturistas ruins, não médicos? Claro que existem, assim como existem médicos, acupunturistas ruins também, como terapeutas ruins, como ruim em qualquer outro tipo de profissão. Para legalizar, eu acho que tem que ter sim um conselho que regulamente isso, que faça provas de enfim. Porque a técnica, Florencio, assim, vocês têm que ter a técnica. Pesquisa é praticamente impossível em acupuntura, como eu falo isso com meu filhote. Olha, nem com a medicação, vocês falam que tem uma pesquisa duplo cego e etc e tal, mas qual o efeito colateral? Tem algum controle de efeito colateral que vai dar uma medicação? Nenhuma. Qual tipo de efeito? Você sabe por que é um remédio? É um antibiótico que vai combater uma infecção. E quanto tempo vai demorar para a infecção ser combatida com essa medicação? Você sabe? Não sabe. Porque cada organismo é um organismo. Até as drogas alopáticas têm idiosincrasias, têm efeitos diferentes que não dá para ser computados. As pessoas falam, vamos fazer pesquisas do ponto X. Eu procurei uma época para tratar a pessoa depois que recebe o tratamento de quimioterapia na oncologia, que eu já tive pacientes com isso, com excelentes resultados. E na pesquisa internacional tem um ponto, que aliás não tem nada a ver, que é o CS6, para tratar enjoo. É um absurdo que existe pesquisa. E, na verdade, como é que você vai pesquisar se um ponto pode ser bom para esse paciente e outro ponto totalmente diferente para o outro paciente que tem a mesma sintomatologia? A gente chega numa questão da ciência complicada, porque você não consegue falar, este ponto serve para isso. Concorda? Concordo. Como é que a acupuntura é feita com um ambiente hospitalar, com ressonância magnética, e dá para fazer, mas qual é a necessidade disso? A gente tem a vivência de 5.000 anos, mas... E com resultados práticos objetivos. Isso já é a comprovação. Que não precisa ser científico, eu não sei, eu não vejo necessidade. O científico é mental, né? Então, dentro da comprovação científica... O científico é confortável só. Não, é porque você precisa provar. Agora, como é que você prova? Você prova dentro de uma capacidade mental cognitiva. No momento que for algo que a minha capacidade mental não consegue acessar, a comprovação científica ela não tem como chegar lá. Sim, mas então, aí a gente vai naquela questão do ovo. O ovo é péssimo para colesterol. Agora, o ovo não é mais péssimo para o colesterol.
A questão do meridiano, por exemplo. Não tem como fotografar aquele meridiano. Não tem como você mostrar. E é temporal, esses conceitos são... Ele está digamos, numa dimensão de percepção que o nosso cérebro não consegue captar. A retina dos nossos olhos não consegue captar. Porque, por exemplo, aqui nessa sala que nós estamos, existe o ar aqui. Você olha para o ar e você diz que não existe nada flutuando aqui. Mas existe bilhões de átomos aqui. Então, é uma ilusão de ótica. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com um universo onde a medicina, digamos, a ciência não consegue acessar, porque ela não tem a dimensão da máquina, né? Porque ela está limitada a uma terceira dimensão. Portanto, ela não consegue, uma intuição, nós estamos falando de uma sexta dimensão, né? Então, quer dizer, é uma outra dimensão de percepção e automaticamente nós vamos ter que romper paradigmas. Mas para romper paradigmas, normalmente nós temos assim, quando a gente ultrapassa esse paradigma científico, nós caímos na religião. E aí nós então temos um intervalo profundo entre as duas coisas. E não temos nada que de fato se conecte e consiga trazer aquilo que seria energético, espiritual, para dentro de uma visão mais mental. Então, de fato, fica muito separado. Por quê? Porque o ser humano ainda é muito separado. E, de fato, nós somos todos feitos de cabeça, tronco e membros, né? Mas nós ocupamos um espaço e um tempo único e somos diferentes. Na medicina, ela newtoniana considera o ser humano como uma máquina complexa, ou einsteiniana como uma questão química, e que você trata dessas duas formas. E acabou. Então, portanto, a visão dele só vai até aí. A acupuntura é uma outra visão. Então, esta visão não tem que se associar a essa visão newtoniana nem einsteiniana. Ela tem que ser vista como uma outra visão e ponto final. Outra coisa. Entende? Então, acho que é aí que está a grande ignorância do processo. É não perceber e não ter a capacidade de inteligência para poder perceber que é uma outra percepção e que não pode ser avaliada por uma percepção que não consegue acessar essa. Sim. Porque ela é limitada nessa sua forma de perceber. Porque é uma outra medicina muito mais intuitiva do que qualquer outra coisa. Estamos acabando o nosso programa. Ah, que pena. E eu vejo... Desculpa. Eu vejo esse forçar de situações como um distanciamento da essência, da própria base da acupuntura, que é o taoísmo. Não o taoísmo religioso, o taoísmo filosófico. Então, não tem que ser forçado nada. Não tem, na verdade, não precisaria de uma formalização, de um curso de especialização. Não precisa de um curso universitário. Não precisa dessa forma. Uma especialização seria o suficiente, né? O suficiente. É mais do que uma universidade. Né? Olha, terminou? Pena, né? Não terminei, mas gostaria de falar mais, mas... Fala. Fala. Tá bom assim, tá ótimo. O Elias está falando assim, complicado, pois só de sindicatos e grupos de representação da acupuntura no Brasil, na internet, há mais de 500. Se tem informação, como quebrar tantos egos. Eu acho que só é uma questão atômica aqui, viu, Elias? E ele falou o seguinte, belo caminho trilhado por você, caro colega Baldan. Eu não sabia que ele era colega nosso, mas ele é filósofo, formado pela Unicamp, professor praticante e professor de Kung Fu tradicional, praticante de Qigong tradicional, estudante e pesquisador nas áreas de parapsicologia e das medicinas tradicionais. Sou cria da ABA, formado no ano passado e aluno da queridíssima Silvana. Obrigado por permitir minha participação, estou dando boa tarde, agradecendo também pela tua participação. Carlos Florencio, imagina... Ele está perguntando como conseguir a cópia do programa. O Elias, eu vou editar, vou subir para o YouTube e vou deixar à disposição. Depois eu coloco no blog. Você pode baixar pelo blog, você pode baixar no seu computador. Para nós é um motivo de honra e muita alegria também. No chat tem mais pessoas praticando aqui. No José Carlos Pelais também está vendo o programa, está gostando muito. Nós, infelizmente, já estouramos o nosso horário. Eu informo que a ABA vai iniciar um curso de formação, pós-graduação em acupuntura, no próximo dia 2 de março. Eu preparei um texto aqui, foi lá que estudei, formei minha acupuntura, dei aulas e fui diretor com muito orgulho. Embora esse orgulho seja um pecado capital, mas eu o tenho. Recomendo o curso, que é tradicional, amplo, profundo e fundamental, mas eu deixo o convite formal para a diretora, professora Silvana Lutati. Os microfones são seus, vocês têm 30 segundos. É pouco tempo. Não, você pode fazer o convite formal, claro. Silvana, para essa nova turma que vai começar. Tá certo.
Eu gostaria de deixar o telefone da aba, embora eu tenha visto no seu blog, né, que você tem o link da aba, mas o telefone é 3887-0009. Pode falar com a Claudete. E o curso começa nesse sábado, na Rua Arabé, número 71, numa faculdade chamada Faculdade Impacta, perto do metrô Santa Cruz. Vocês estão convidados a conhecer o curso sem compromisso, serão bem acolhidos. As pessoas podem assistir uma aula? Podem assistir, por favor. Podem assistir uma aula, vão conhecer quem eu tenho o privilégio de conviver, que são os melhores da América Latina. A gente pode ter orgulho de falar que são os melhores da América Latina. Dr. Evaldo Martins Leite, presidente da ABA, Dr. Rui Cordeiro, super querido, Dr. Orley do Sete Júnior, foi meu professor no Ibrarro. Estamos lá. Eu realmente recomendo o curso. Aliás, eu coloquei aqui, eu participo de vários sites, de vários grupos de discussão. Eu falei assim, com perdão dos amigos, né, dos colegas, mas a aba é imbatível. Eu coloquei o logo da aba, porque infelizmente, felizmente, né, a gente tem que puxar a brasa para nossa sardinha, porque realmente Posso falar só mais uma coisinha? A última, Silvana. A última, Baldan, eu juro. Começamos também, como em todos os outros anos, um terceiro ano, que também é um diferencial do nosso curso, aberto a profissionais, inclusive de outras entidades. Então, outras escolas, outras escolas podem vir, serão muito bem recebidos. E é um curso de extensão e aprofundamento. Então, ela apareceu, esse terceiro ano surgiu para complementar a carga horária para fisioterapeutas, por causa da exigência do conselho, e acabou virando uma complementação com assuntos que nenhum outro curso garanto que tem. Carlos Florencio, eu agradeço a sua participação, foi muito bacana a sua participação. Eu gostaria que você está montando algum curso em relação à inteligência intuitiva em especial, não? O curso do sistema de equilíbrio energético, né, que é um trabalho também que equilibra a energia da pessoa e que desenvolve inteligência intuitiva. Tem vários cursos. É entrar no meu site, que é carlosflorencio.com.br. Meu programa é hoje às 19 horas lá na Rádio Mundial. Também as pessoas podem ouvir, podem fazer um teste para ver se, já que a gente não pode comprovar cientificamente, eu aceito o desafio, é só ligar lá que eu te disputo. É mesmo, por telefone. Por telefone. Eu vou aproveitar que eu não vou trabalhar hoje. Tá bom? Então é só a comprovação viva de que a inteligência intuitiva funciona. Aliás, esse termo, inteligência intuitiva, foi criado por mim, né? Eu coloco como inteligência para não criar outros nomes que possam remeter a outras situações que não interessam. Além do programa, você quer deixar um telefone, um e-mail, um site? É contato@carlosflorencio.com.br e o telefone de São Paulo é o 3487-0817. Ok, agradeço tanto ao Carlos Florencio quanto a Silvana Lutati. Seguramente fizemos um programa aqui bastante rápido. Infelizmente o horário passa muito rápido, mas pudemos conhecer a opinião de ambos aí de várias coisas, inclusive discutindo entre eles. Foi um programa bastante esclarecedor. Agradeço a presença de todos e a audiência. Semana que vem, dia 4 de março, entrevisto Márcia Couto Pacheco. Ela trabalha com moxa, faz terapias com moxa, inclusive também com moxas elétricas e tal. Vai trazer uns aparelhos aqui, nós vamos fazer umas demonstrações aqui. Que as pessoas me pedem e a gente está programando. Vamos ver se a gente consegue, viu, Silvana? Eles querem que a gente faça uma sessão de acupuntura ao vivo. Vamos aqui. fazer. Vamos, né? Vamos. Quem realmente faz um ambulatório, né? Por que não? Abre aqui as portas da UTV, fazer 1 hora de ambulatório de acupuntura aqui, ia ser maravilhoso. Eu agradeço a audiência de todos, eu desejo uma boa semana e até segunda às 14 horas. Um abraço a todos.